Bom dia, gente, tudo bem? Nós estamos aqui no nosso segundo dia do nosso projeto Sozo Day. Estamos tratando sobre esse tema do propósito com relação ao domínio, com relação à autoridade. Isso é muito importante porque nós percebemos que o mundo inteiro ele é criado num sistema de autoridade. O mundo foi criado dessa maneira. Embora a autoridade do mundo é deturpada pelo fato de Satanás estar por trás disso, o mundo foi criado nesse sistema porque os céus funciona dessa maneira. E com isso eu te trago para a criação mais uma vez. Qual foi o desejo de Deus ao falar que o homem teria domínio? Imagine comigo, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Mas é óbvio que você olha para 7 bilhões de pessoas no mundo e nenhuma delas é parecida com elas. Mas a Bíblia diz que todas elas, antes da queda, antes do pecado, foram criadas à imagem de Deus. Então essa imagem, essa semelhança não viria de um corpo à imagem, porque Deus não é um corpo humano. A Bíblia diz que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Portanto, em espírito nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então essa autoridade que Deus coloca em nós é parte de quem Ele é. Parte de quem Ele é, porque Deus é um Deus de autoridade. A palavra Deus significa governo divino, ou seja, no seu próprio nome Ele é reconhecido pela autoridade que Ele tem. Obviamente que nós temos várias imagens de Deus, Deus como um pai, Deus como um Deus de amor, mas a maior imagem que todo mundo tem de Deus é alguém que tem suprema autoridade, completa autoridade. E qual foi o desejo de Deus ao nos criar? Criar homens que andem nessa autoridade. Qual era o desejo de Deus? Criar um ambiente no céu, um ambiente na terra parecido com o ambiente que é no céu. No céu tudo anda em paz, a glória de Deus reina sobre tudo e Deus governa sobre todas as coisas. Deus tem autoridade sobre o céu. Qual foi o desejo de Deus para Adão na terra? Que na terra Adão tivesse governo e autoridade sobre tudo, e essa autoridade traria a manifestação do céu para a terra. Por quê? Porque Adão era influenciado por Deus. E ele sendo influenciado por Deus, ele influenciaria a humanidade, ele influenciaria as coisas que estavam debaixo do seu governo, conforme a autoridade que ele recebia. Ou seja, amando a Deus, servindo as pessoas e governando as coisas, governando a terra. Esse foi o objetivo e o propósito de Deus ao dar autoridade para o homem. Mas você percebe que a queda, nós vamos tratar disso mais no próximo vídeo, mas a queda ela deturpou um pouco isso, porque agora o amor e a adoração que o homem dava a Deus foi transitada para tudo que não era Deus. Qualquer coisa que não seria Deus foi transitada para ela. O homem deixou de servir as pessoas e começou a se rebelar contra elas, começou a ter guerra, a ter brigas contra elas, e Deus passou a receber nada, simplesmente uma separação por causa do pecado. Então o diabo conseguiu deturpar essa autoridade que o homem foi criado para ter. Mas qual era o propósito original de Deus? Que o homem seria uma expressão da autoridade, que Deus é no céu. Assim como Deus é no céu, o homem seria na terra. Você fala para mim, Hugo, eu não tenho prova disso, porque Adão não fluiu nessa autoridade, ele pecou. Mas existe o segundo Adão, que andou nessa terra. E nós temos conhecimento sobre como ele andou em autoridade. Nós temos conhecimento como ele teve autoridade sobre cada circunstância, sobre cada problema, autoridade e governo sobre todas as áreas da vida dele. E essa é a prova. O segundo Adão é a prova do que o primeiro não conseguiu fazer. O segundo Adão andou na autoridade que o primeiro não conseguiu andar. E se o primeiro Adão foi tentado pela comida e não teve governo para dominar a si mesmo, o segundo Adão, na primeira tentação, é tentado pela comida e ele resiste, falando assim que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque é através dessa palavra que você vai exercer governo e autoridade na sua vida, na sua casa. Deixa um like, deixa um comentário. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.